Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, então, no livro dos Salmos, para a nossa reflexão dessa manhã. Salmo 2, vamos ler todo o Salmo, mas a meditação não está aí hoje registrada, mas é no Salmo 2, versículos de 10 ao 12. Vamos fazer a leitura? O reinado do ungido de Deus, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Versos 10 agora ao 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Glórias ao nosso bom Deus. Amados, nós estamos chegando então ao final dos estudos do Salmo 2, tendo como tema geral, nessa mensagem geral, o contraste de cosmovisões governamentais. Na primeira mensagem, tivemos como subtema a oposição mundial ao governo de Deus. A oposição mundial a Deus e ao seu ungido Jesus Cristo. Os reis se levantam, os príncipes conspiram, os gentios se enfurecem, os povos imaginam coisas vãs e eles então querem romper os seus laços, a sua aliança, qualquer relacionamento com Deus. Mas esse contraste de cosmovisões nos mostram que há, até hoje, ainda hoje, essa oposição em toda a terra contra Deus e contra o Filho de Deus. Mas na segunda mensagem, baseada agora nos versículos de 4 a 9, nós vimos que o único governante soberano e eterno é Deus. Os demais reis da terra, eles passam. Eles são instituídos por Deus soberanamente, porque Deus institui e constitui toda a autoridade sobre a terra, mas ele não as entregou a um governo próprio. Ele conduz todas as coisas de forma soberana e ele é o único rei eterno. E Jesus Cristo foi constituído como ungido de Deus, como rei sobre a terra, como rei sobre o céu e sobre a terra. Então, e hoje, na continuidade, nessa terceira parte, nós consideraremos o subtema o clangor da misericórdia divina. E agora baseados nos versículos de 10 a 12. E é sempre bom nós falarmos sobre a misericórdia divina. No entanto, este não é o único atributo divino. E nem todos os atributos de Deus são atos de misericórdia. É preciso nós termos essa compreensão, porque a não compreensão do ser de Deus, do caráter de Deus, e a não compreensão também da nossa condição decaída, da nossa natureza pecaminosa, eu digo de todo o ser humano, a não compreensão do propósito ou dos propósitos de Deus em Cristo Jesus, tem feito muitos naufragarem na jornada da vida rumo à eternidade. Então muitos têm fracassado em sua caminhada porque eles se apegam. Uns se apegam exclusivamente ao atributo da justiça divina,
e acabam se tornando pessoas legalistas, pessoas duras, meramente religiosas. Outros se tornam desesperançados, apavorados diante da ira divina, porque se apegam ao atributo da justiça de forma exclusiva. Outros se apegam de forma exclusiva ao atributo do amor divino e acabam se acomodando fatalmente num estilo de vida que é egoísta, que é imoral, que é pecaminoso e que é abominável ao Senhor. E assim ele se achando, por causa deste amor divino, que todos os seus atos egoístas, imorais e pecaminosos ficarão impunes, quando na realidade esse estilo de vida é abominável a Deus. E nestes 3 versículos finais do Salmo 2, nós veremos um ensino coerente tanto com a soberania divina, de um governo que é eterno e que é soberano, como também com a nossa responsabilidade humana. Eu digo a nossa, de todos os habitantes da terra. Cada um de nós é responsável pelos seus atos. E ambos, a soberania divina e a responsabilidade humana, são ensinados nas Escrituras Sagradas. Aqui nestes 3 versículos, nós veremos 7 avisos finais, 7 avisos plenos de amor, plenos de misericórdia, de Deus para com aqueles que mereciam e merecem a condenação eterna por causa dos seus pecados. E para uma melhor compreensão, estes 7 avisos, nestes 3 versículos, eles serão abordados em 3 tópicos principais. Então, primeiramente, tendo como tema o clangor da misericórdia divina, vamos meditar que o clangor da misericórdia divina ainda está soando para o homem impenitente. Ainda está soando para o homem impenitente. Amados, a mensagem do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, ela já vem sendo proclamada há milhares de anos. Mesmo antes da vinda do Messias, antes mesmo de Jesus vir ao mundo, essa mensagem era proclamada. E os que estavam antes, eles já criam em Cristo, no Messias, no ungido de Deus que viria. E já esperavam e já confiavam neste Messias pela fé. Hoje nós cremos no Messias que já veio, no ungido de Deus que já se fez presente sobre a terra e que subiu e está assentado à direita do Pai e que em breve voltará. Mas, tanto na antiguidade quanto nos dias atuais, há aqueles que continuam resistindo à mensagem do Evangelho. Muitos destes nunca se quebrantaram, muitos desses nunca se arrependeram diante das pregações dos profetas outrora no Antigo Testamento, da pregação de Jesus Cristo quando ele veio a este mundo e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Muitos resistiram às pregações dos apóstolos, dos discípulos de Cristo daqueles dias e também durante todo o decorrer da história, durante todos estes anos. Muitos continuam resistentes, mas o clangor da misericórdia divina ainda está soando para os impenitentes. E está soando chamando ao arrependimento imediato. Veja só o que diz logo no início do nosso texto, no versículo 10. Agora, pois. Versículo 10 na parte A. Agora, pois. Ou seja, o chamado ao arrependimento é imediato. É para agora. Não procrastine, não deixe para depois. O tempo de arrependimento é agora. O tempo oportuno para a salvação é agora. Não é amanhã, não é quando você estiver mais velho, não é quando você já tiver feito tudo aquilo que você acha que deveria ter feito, sem prestar contas a Deus. É agora. No versículo 5 nós vamos ver uma outra frase que diz a seu tempo, um outro termo que diz a seu tempo. Ou seja, é agora, é a seu tempo. Essa ideia traz consigo a ideia de que esse tempo da ira ainda não chegou, mas chegará. Esse tempo de
entre o agora e o dia da ira divina, mostra um período limitado de oportunidade. Um tempo em que não deve ser desperdiçado. Ou seja, é agora, é a seu tempo. No versículo 12, nós vamos ver um outro termo, dentro em pouco. Ou seja, esse é o tempo da paciência divina. Esse é o tempo da longanimidade de Deus. Ele é longânimo para conosco, para com você, para que haja arrependimento. É o tempo da misericórdia para com os impenitentes. Mas esse privilégio dado por Deus lhe será tirado. Daqui a pouco, o texto diz, se lhes falará, mas não com misericórdia, se lhes falará na sua ira. Daqui a pouco, dentro em pouco, os confundirá no seu furor. Então, meus amados, esse é o tempo, é agora, é dentro em pouco ele voltará. Nós temos esse chamado ao arrependimento imediato como um clangor da misericórdia divina soando para o homem nos nossos dias, como a mensagem do Evangelho soando para o coração impenitente, mas isso é só enquanto é dia. Isso é só enquanto é noite, desculpe, é só enquanto é noite neste mundo, segundo o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 13, né, quando ele diz, vai alta a noite e vem chegando o dia, a expressão é, nós estamos ainda na noite, ainda não chegou o grande dia do Senhor. Então, enquanto não chegou, enquanto é essa realidade presente para o homem, nós temos sim, o clangor da trombeta continua soando, mas isso enquanto o grande dia do juízo divino não chega. Porque todos devemos estar atentos a este clangor da trombeta, a este clangor da misericórdia divina, porque ele é temporário. A trombeta da misericórdia não continuará soando alto em bom som sobre toda a terra, para os reis, para os ímpios, para os gentios. Não, ela não continuará soando eternamente. Há um tempo do soar, do clangor da misericórdia divina. É só até Jesus voltar. E é claro que é só enquanto há vida, porque essa oportunidade é presente para o homem enquanto ele está vivo, enquanto ele está respirando aqui. Mas fechados os olhos, rendido a sua alma neste mundo, amado, essa realidade irá mudar. E ela pode mudar a qualquer momento. Pode mudar para mim, pode mudar para você, nós não sabemos. Deus concede essa chance de mudança até o fim. Essa chance de mudança até o nosso último dia aqui na terra, ou até Jesus voltar. Mas o fim chegará. O fim, ele virá. É uma certeza, o último dia, ele vai chegar para mim ou para você. E nós não sabemos quando. Nós não sabemos quando isso acontecerá comigo e nem com as demais pessoas. Então, meus amados, é agora. O tempo, a trombeta, o clangor da misericórdia divina ainda está soando para o homem impenitente que não se arrependeu. Agora é o tempo. Em segundo lugar, o clangor da misericórdia divina, ele convoca as autoridades a uma mudança radical, interior e exterior. E essa mudança radical, o texto nos diz que ela deve ser refletida no agir com sabedoria. No versículo 10, ainda na parte B, diz, sede prudentes. Agora, pois, ó reis, ó autoridades, ó liderança, ó homens sobre a terra, sede prudentes. Hajam corretamente, hajam comedidamente. Ou seja, considerem toda a advertência divina e hajam com sensatez, não com imaginações vãs, não com a fúria, não com insensatez, mas prestem atenção no que Deus está dizendo.
esta ideia da emancipação humana, né, de romper os laços com Deus, é pura loucura humana e revela uma insanidade sem tamanho. É imprudência total estar em conflito contra Deus. Amados, isso, seja de forma direta ou indireta, muitos estão em conflito com Deus por causa dos seus pecados. E é uma loucura terrível. Deus está dizendo aqui, por boca de Davi, sejam como o meu servo Davi, que antes das suas batalhas, de forma sábia, de forma prudente, ele buscava a direção do Senhor. Ele buscava a vontade de Deus. Ele sabia que ele era um rei sobre a terra, mas constituído pelo Senhor. Ele era um rei sobre a terra, submisso à vontade do Senhor. Um rei prudente, que consultava a Deus. Senhor, subirei contra essa gente? Ficarei? Iremos pelo norte, pelo sul? Aguardaremos? Seja feita a tua vontade. Então Davi era um rei prudente, e os reis da terra aqui são chamados também a refletirem no agir, uma sabedoria dada por Deus. E este aviso aqui traz consigo uma proposta de paz, ou seja, da parte de Deus aos homens rebeldes. Assim como naquela época, nos dias de Davi, naquele contexto do Oriente, né, contexto de guerra, né, quando um rei propunha a outro rei a paz. Os termos estabelecidos para que houvesse paz entre aqueles reinos. Aqui, os termos são apresentados por Deus e deveriam ser aceitos pelos reis da terra. Aqui, esses termos são apresentados por Deus como um ato de misericórdia, como um ato de bondade, de amor, de paz, uma proposta de paz, para que aqueles reis terrenos, orgulhosos, arrogantes, não fossem destruídos em sua rebeldia. Devemos, hoje, amados, considerando essa realidade nossa, da insubmissão das autoridades, né, ao temor, de falta de temor das autoridades para com Deus, dessa ignorância, dessa imprudência de tantas autoridades, de tantos governantes em nossos dias, nós devemos orar, e orar constantemente pelas nossas autoridades civis, eclesiásticas, suplicando que Deus lhes conceda sabedoria, que Deus lhes conceda prudência, lhes conceda um temor, um tremor em seus corações, para que eles ajam de forma que nós não soframos também com as suas atitudes. Então Deus convoca essas autoridades a uma mudança radical, mas refletida no agir com sabedoria. Mas isso nós temos que não apenas aplicar para as autoridades civis e eclesiásticas, né? Mas num aspecto mais subjetivo também, ou seja, relacionado comigo e com você, nós também devemos refletir sobre essa advertência divina. Sede prudentes. O Espírito de Deus, ele continua a todos nós advertindo, sede prudentes. Que Deus nos dê sabedoria em nossos atos, que nós venhamos refletir a sabedoria no nosso agir diário. Mas também esses reis, essas autoridades, esses homens sobre a terra, nós, eu, você, né, somos também advertidos a refletir esse ato de Deus, essa mudança radical em nosso interior e em nosso exterior, né, no agir com humildade também. Não só com prudência, mas com humildade. Versículo 10, na parte C, diz: deixai-vos advertir, juízes da terra. Ou seja, quem está vos advertindo é Deus. E ele não está de brincadeira. Ele ri, ele zomba das autoridades rebeldes, né? Mas ele não está brincando de Deus. Prestem atenção. Abram os ouvidos. Abram os corações. Abram suas mentes. Deixai-vos advertir, ó juízes da terra.
ouçam com humildade, ouçam sem exaltação, ouçam sem rebeldia, sem fúria. Juízes da terra, né? A parte C diz, está se referindo àquelas autoridades que julgam. E também a mim, a você, que de alguma forma, né, temos envolvimento com algum julgamento, e todos nós, de alguma forma ou de outra, fazemos julgamento, somos juízes. Nós julgamos sim, e iremos julgar futuramente. Todos nós fazemos juízo. Mas ele diz, sede, né, deixai-vos advertir, juízes da terra. Você que às vezes é um político e faz julgamento, ou você que é um empresário, um patrão e faz julgamento dos seus funcionários, né, dos seus clientes, você que é um pai de família e faz julgamentos, submetam-se à vontade do Senhor. Deixai-vos advertir por aquele que é o Senhor dos senhores, por aquele que é eterno. Como nós temos visto juízes hoje sem prudência, juízes fazendo julgamentos por questões pessoais, egoístas, sendo parciais no seu julgamento, condenando o justo e libertando o ímpio, o injusto, o ladrão, o corrupto, como os nossos juízes de hoje, da nossa nação, desde os juízes de primeira instância até aqueles de última instância do Supremo Tribunal Federal, todos precisam se deixar advertir pelo Senhor, pelo Criador, pelo soberano juiz de toda a terra. Nós devemos orar por esses juízes, por essas autoridades, para que eles sejam mais humildes, para que eles se deixem advertir pela palavra de Deus, pelo Deus Criador dos céus e da terra. Amados, Deus convoca então essas autoridades a uma mudança radical, interna e externa, que deve ser refletida com sabedoria e com humildade, com prudência, mas também deve ser refletida no servir com temor. Veja só no versículo 11, que começa justamente servir ao Senhor com temor. Aqui é mais do que um chamado a servir, ao serviço a Deus. Aqui é um servir a Yahvé. Submetam-se à sua autoridade numa atitude de adoração. Submetam-se à sua autoridade numa atitude de obediência ao Senhor. E aqui é servir com temor, ou seja, temei a Deus. Falta sabedoria, porque o princípio do saber é o temor ao Senhor. Então ele diz, temei, considerai a severidade da punição certa que virá para os rebeldes. Temei a Deus, sim, vocês que são rebeldes, reverenciai ao Senhor. E aqui as maiores autoridades terrenas, os reis, os príncipes, os juízes da terra, eles devem se prostrar diante do Rei dos Reis, reconhecendo a grandeza e a majestade divina. Em Apocalipse 19 fala justamente sobre isso, que os reis da terra se prostrarão diante do Senhor. Mas o chamado é para se prostrar aqui, agora, não no dia do juízo, não apenas para a condenação deles. Se prostrem diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aqui, agora, para o vosso bem, para a salvação vossa e para o bem de todos na terra. Então eles devem se render aos pés do único soberano e eterno Rei, se tornando seus vassalos. Davi entendia que a sua vida como rei, como homem, fazia parte de um eterno projeto divino. E que ele não vivia para si mesmo, para cumprir os seus objetivos pessoais, para satisfazer as suas questões egoístas, mas que ele fora constituído por Deus como rei para a glória de Deus. E os reis da terra também são chamados a terem esse entendimento. 1000 anos antes, Davi já cria no Messias, já cria que ele, Davi, era ungido de Deus como rei, mas que viria aquele que era o ungido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como prometido. E hoje, 2000 anos depois, nós também cremos
no Filho de Deus, cremos no Cristo que já veio e que retornará. Então, nós somos chamados, assim como essas autoridades terrenas, a nos prostrarmos diante do Rei dos Reis e servi-lo fielmente, servir fielmente aquele que é o único Senhor das nossas vidas, sendo-lhe obediente e obediente até a morte. Porque Ele deu o exemplo para mim e para você. E esse não é um fardo pesado, não é um jugo, né, difícil de levar. Difícil é andar sem Cristo. Difícil, o fardo pesado, é andar sem o Senhor Jesus. Sob o jugo dos nossos pecados. Sob o jugo do nosso egoísmo, da nossa cegueira espiritual. O próprio Jesus diz: esse meu jugo é suave, esse meu fardo é leve. Obedecei, segui as minhas ordens, segui os meus passos. Então, ele convoca essas autoridades, de fato, a uma mudança radical. Agir, a servir com temor. Mas também essa mudança radical ela deve ser refletida também na alegria com temor. Se ela deve ser refletida com sabedoria, com humildade e prudência, né? No servir com temor, mas também deve ser refletida na alegria com tremor. Quando ele diz no verso 11, na parte B, alegrai-vos nele, no Senhor, com tremor. Aqui está um chamado para considerar a bondade divina e para experimentar a verdadeira alegria. Não uma alegria irreverente, não uma alegria liberal, do tudo pode, desde que seja para Deus. Não, mas uma alegria com temor e com tremor. Parece ser algo estranho, né? Relacionar alegria com tremor. Não, mas não é. Aqui não é com medo. Para os ímpios, para os irreverentes, para os impenitentes, sim, deve haver esse medo. Mas para nós que estamos em Cristo, nós somos chamados a uma alegria com tremor, no sentido de reverência, de respeito para com Deus. A alegria, ela inunda o nosso ser de forma integral, mas não sem um estremecimento na alma. Nós somos chamados a refletir essa alegria temente e tremente diante do nosso Deus. Nós cristãos, nós podemos e devemos nos alegrar sempre no Senhor. Paulo diz isso lá em Filipenses, e a Bíblia toda chama-nos a alegrar-nos no Senhor. O livro dos Salmos reflete essa alegria no Senhor. Todos nós temos os motivos mais variados para nos alegrarmos, para sermos o povo mais alegre de toda a terra. Mas sempre sabendo que o Senhor, que Jesus Cristo, que o ungido de Deus é o nosso maior motivo de alegria. Então, alegremos-nos no Senhor, gozemos a paz com o Senhor em Cristo, ao invés de continuar em guerra contra Ele, ao invés de continuar e entrar em fúria contra Deus, goze a paz com o Senhor. Tema e trema ao Senhor, ao invés de reverência, insubmissão e conspiração. Amados, mesmo não compreendendo todas essas coisas que estão acontecendo no nosso meio, nos nossos dias, mesmo não compreendendo tudo de forma imediata e plena e clara, nós somos limitados, mas nós podemos e devemos crer, e podemos e devemos confiar no Senhor. Ele é sábio, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso bom pastor, Ele é o nosso rei que nos conduz sabiamente. Confiemos nele. A verdadeira bem-aventurança, a verdadeira felicidade está em temer ao Senhor, está em tremer diante de Deus, está em guardar os seus mandamentos e obedecê-lo. Então, não há uma alegria verdadeira fora de Cristo, fora de Deus. Há euforia, há extasiamento, há várias formas das pessoas se exaltarem, se exultarem, mas a verdadeira alegria está em Deus. Alegrai-vos no Senhor. Queridos, em último lugar, o clangor da misericórdia divina. Ele conduz o pecador exclusivamente para o Filho.
conduz o pecador exclusivamente para o Filho. Observemos nos versículos 12, no versículo 12 agora, no início diz, começa: beijai o Filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho. Beijai o Filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho. A expressão beijai o Filho tem um significado próprio em seu contexto original, nos dias de Davi, naquela região do Oriente. E era um modo de homenagear, de manifestar um respeito, quando se beijava o rosto, a face do outro. Mas também é interessante nós observarmos, comparando com a história de Esaú e Jacó, né, que era um meio de selar a reconciliação. Ou seja, vocês lembram que Jacó, retornando para a sua terra, ao reencontrar o seu irmão, correu-lhe e deu-lhe um beijo. Esse era o beijo da reconciliação. É um beijo de homenagem, um beijo de respeito, mas também era um beijo que selava a reconciliação. E a nossa reconciliação com Deus, ela se dá exclusivamente em Cristo. Beijai o Filho, reconciliai-vos já com Deus em Cristo Jesus. Ao invés de continuarem em conflito e se acharem em rebeldia contra ele, honre o Filho, se submeta ao Filho, tenha uma relação de afeto, de amor, de paz, de respeito para com Jesus, o Filho de Deus. Judas Iscariotes, ele fez o inverso. Ele se vendeu e usou esse gesto de paz, de beijo, um gesto de reconciliação, ele usou isso para trair o Filho, para romper os laços com o ungido de Deus. E muitos, à semelhança de Judas Iscariotes, continuam beijando o Filho, não em forma de honra, não em forma de respeito, não em forma de reconciliação, mas de traição. Corrompidos pelos religiosos atuais, como Judas foi pelos religiosos daquela época, eles estão traindo, beijando o Filho de Deus de uma forma traidora. Amados, submetam-se ao Filho. É isso que Deus está dizendo. Submetam-se exclusivamente ao Filho. Não é beijar o Filho e a outros deuses, a outros ídolos, a outras pessoas, a outros ícones. Beijai o Filho, ou seja, e somente ao Filho. Ele é o único Salvador. Ele é o único mediador. Ele é o único em quem nós podemos confiar. Vocês se lembram de quando Deus avisou Elias sobre aqueles 7.000 remanescentes, aqueles 7.000, né, que foram preservados? Elias achava que ele era o único remanescente, o único que tinha ficado dos profetas, e Deus lhe disse, eu reservei para mim 7.000 que não se dobraram a Baal e que não o beijaram. Ou seja, que não tiveram uma relação com Yahvé e com Deus e com Baal. Acabe, ele beijava Yahvé, Israel, muitos de Israel beijavam Yahvé, mas beijavam a Baal, beijavam Astarote, beijavam os Baalins e a tantos outros ídolos daquela época. Mas Deus preservou esses 7.000, esses remanescentes que não o beijaram, que beijaram a Yahvé, que beijaram o ungido de Deus, o Filho de Deus. Amados, somos chamados a crer e a confiar exclusivamente no Senhor. Creia em Jesus Cristo, creia hoje. Creia enquanto há possibilidade de uma relação de aliança, de salvação eterna, antes que venha a ira por causa dos seus pecados. Esse beijar o Filho é a única forma de aplacar a ira divina. O texto diz, porque dentro em breve ele voltará, mas ele voltará como juiz. Ele voltará irado contra todos os que o rejeitaram e não o beijaram fielmente, humildemente, submissamente. E ele voltará em breve, e voltará de repente. E esse de repente dará lugar a uma ira inflamada de Deus, a justiça divina que será feita sobre todos. Quando então o clangor já não será mais o clangor da misericórdia, mas o clangor
da justiça, do julgamento, a trombeta do juízo de Deus. Ou melhor, as trombetas, como diz lá em Apocalipse. E o juízo de Deus será inevitável. Por enquanto, hoje, nós ainda ouvimos, o impenitente ainda ouve o som, o clangor da misericórdia divina. Mas haverá o tempo em que estes não mais terão, não mais ouvirão esse clangor. E estes perecerão no caminho, como diz o versículo 12, né? E perecerão no caminho. O julgamento de Deus será com equidade para cada pessoa, ou seja, cada ímpio receberá conforme as suas obras, pois rejeitaram viamente o governo do Filho, rejeitaram o evangelho da salvação exclusiva em Jesus Cristo e viveram conforme as suas próprias leis. Estes experimentarão em si mesmos toda a dimensão da ira divina. O texto diz, serão condenados, perecerão no caminho, sofrerão o sofrimento eterno, o sofrimento do inferno, preparado para estes ímpios, para estes perversos, para estes impenitentes, para todos estes que não têm o Filho. Mas bem-aventurados, o texto diz, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então o clangor da misericórdia, ele conduz exclusivamente para o Filho. Então bem-aventurados todos os que nele se refugiam. A primeira metade deste salmo termina, eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Ou seja, constituí o meu rei. E a segunda metade termina, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Constitui o meu rei, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Observemos que o Salmo 1, ele começa com bem-aventurado o homem que anda na lei do Senhor, né? que anda conforme a palavra, que tem prazer na lei do Senhor. Então, bem-aventurado o homem, é assim que ele começa. E termina com o caminho do ímpio, o qual sem Cristo perecerá. Já o Salmo 2 faz um caminho inverso, né? Ele começa com todos os que estavam ali em fúria, em rebeldia contra Deus, os ímpios, né, a autoridade rebelde estavam contra Deus. O Salmo 2 começa com essa rebeldia e termina e conclui com bem-aventurados todos os que em seu tempo de vida se refugiaram em Cristo. Aqui dá a entender que, dentro do contexto bíblico, que nenhum de todos estes que se refugiam exclusivamente em Cristo, nenhum se perderá. Todos estes já são bem-aventurados. Todos. Essa cláusula final do Salmo 2 é a semelhança lá da inicial do Salmo 1, bem-aventurados, né? Começa no Salmo 1, bem-aventurado, e termina aqui bem-aventurado. E essa cláusula nos redireciona para as palavras de Cristo, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, lá no capítulo 5 de Mateus, nos primeiros versículos. E lá diz que bem-aventurados todos, ainda que estes sejam perseguidos por causa do nome de Cristo, ainda que estes morram por causa do nome de Cristo, eles serão bem-aventurados, eles verão a Deus, eles alcançarão misericórdia, eles entrarão no reino dos céus. Verdadeiramente felizes são todos os que respondem positivamente ao convite da graça, todos os que compreendem a sua real e humilde condição diante de Deus. Bem-aventurados todos, porque o clangor da misericórdia divina, ele nos conduz exclusivamente para Cristo. E Jesus é o único refúgio para o homem pecador, ou seja, todos os que nele se refugiam. Não confie em si mesmo, meu amado irmão. Não confie em qualquer outra pessoa ou coisa para a sua salvação. A nossa segurança exclusiva está em Cristo. Só Ele é a nossa torre forte. Só Ele é e será o nosso advogado naquele grande dia do Senhor. Ele reúne em si mesmo todos os ofícios, ofício de profeta, de sacerdote e de rei. Não de qualquer profeta, sacerdote e rei, mas o profeta ele é o sacerdote, ele é o rei dos reis. Então,
Estes que se refugiam em Cristo não devem temer o grande dia, o dia da ira de Deus, pois estes que refugiam-se em Cristo, né, já receberam, né, a bênção, a proteção. E a ira de Deus, que viria sobre estes, já repousou sobre Cristo ali na cruz do Calvário. Deus já derramou essa ira sobre o seu Filho unigênito, sobre o seu ungido. E agora nós, os que nele nos refugiamos, não sofreremos por causa dos nossos pecados. Então, creia no Senhor. Mas aqueles que não creem, aqueles que não se curvam ante o senhorio do ungido de Deus, estes continuam e continuarão debaixo da ira divina. Que Deus nos ajude a compreender essas verdades. Concluindo, diante da atual situação política brasileira e mundial, muitos ficam perplexos e atônitos, achando que a situação está fora de controle. Está fora de controle das autoridades terrenas e muitos acham que está fora do controle das autoridades, ou melhor, da autoridade celestial. Não. Este mundo não é neutro e suas filosofias de vida, elas são oposição a Deus. São oposição à lei de Deus. E não, este mundo não está fora de controle, ou pelo menos não fora do controle de todos. Pode estar do controle do homem, que é limitado, que está perdido nos seus atos egoístas, carnais. Sim, este mundo conspira contra Deus, conspira contra Cristo, contra o ungido do Senhor. Mas isso não é algo apenas da nossa geração, da nossa época. Isso fez parte e faz parte do mundo caído, faz parte dessa oposição a Deus. Mas Deus está no controle, meu amado. Deus está no controle. Ele nunca foi e nunca será pego de surpresa. Ele estabeleceu governo sobre a terra, autoridades, juízes sobre a terra, mas não os deixou à mercê de si mesmos. Nem mesmo quando estes não se deixam advertir pelo Senhor, nem mesmo quando estes conspiram contra Deus, o governo não está fora do controle de Deus. Deus está controlando todas as coisas e tudo vai caminhando, desenrolando conforme o plano eterno e soberano de Deus. Oremos por nós, oremos pelo nosso país, oremos pelas nações, oremos pelas nossas autoridades civis, pelas nossas autoridades eclesiásticas, né, no nível familiar, no nível profissional, no nível político, municipal, estadual, nacional, mundial. Oremos pelas nossas autoridades, suplicando que Deus lhes conceda sabedoria, prudência, humildade, temor do Senhor. Mas, e quanto a você, quanto a mim, amados, diante dessas calamidades, tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro, o medo do futuro tem tomado conta da sua vida? Você tem deixado a frustração com esses governantes egoístas, avarentos? Você tem deixado essa frustração abater a sua alma e abater a sua fé? Você tem se rebelado contra Deus, como essas autoridades relatadas neste salmo? No seu viver diário, nas suas atitudes, você tem se enfurecido contra o Senhor? Diante de tudo isso, você chegou até a pensar que não vale a pena servir a Deus? Que não vale a pena seguir em frente? Não vale a pena ser fiel ao Senhor? Que é melhor não ser honesto? Que é melhor, né, nem brigar por causa da verdade, por causa da justiça? Você já chegou a pensar nisso? Você já pensou ou está seguindo o conselho dos ímpios, conforme o Salmo 1, se detendo no caminho dos pecadores ou se assentando na roda dos escarnecedores, justamente porque perdeu a esperança, porque olhou para tudo o que está acontecendo no mundo e imaginou que não há um governo soberano, não há um governo eterno? Meu amado irmão, minha amada irmã, apesar de todo este mal reinante na humanidade, por mais que os homens tramem contra Deus, Deus está no controle de tudo. E Ele trará a juízo estes inimigos do bem. Ele trará a juízo todos
os impenitentes, os que continuam na rebeldia, têm da parte de Deus hoje a oportunidade para o arrependimento. E é somente hoje. Hoje eles são chamados a serem sábios, a serem humildes, a serem servos adoradores, a serem tementes e alegres no Senhor. Mas hoje, somente hoje, porque esse tempo vai acabar. O Senhor, Ele reina e Ele reinará para sempre. Mas o tempo do clangor da misericórdia divina é somente agora. Submeta-se ao Senhor. Sujeite-se a Deus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe os nossos governantes, nossas autoridades em toda a terra.